Se você gosta de ótimas histórias, venha comigo nessa fascinante viagem. O Ganso de Ouro. Irmãos Grimm, houve uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço dos 3 era por todos desprezado, ridicularizado e maltratado. Todos o chamavam pelo nome de Zé Palerma. Um belo dia, o filho mais velho resolveu cortar lenha na floresta. Antes de partir, a mãe deu-lhe uma excelente fritada de ovos e uma garrafa de vinho para que não ficasse com fome e com sede. Muito satisfeito, o moço entrou pela floresta adentro e topou com um anãozinho que, após cumprimentar, lhe disse: "Queres dar-me um pedacinho da tua fritada e um golinho do teu vinho? Estou com tanta fome e tanta sede." Mas o filho espertalhão respondeu: "Se dou a ti a fritada e o vinho, nada sobra para mim. Sai do meu caminho." Largou aí o anãozinho e foi-se sem mais aquela. Mais adiante um pouco, começou a cortar um galho, mas não tardou nada que, errando o golpe, feriu-se com o machado num braço, tendo de voltar para casa a fim de tratar o ferimento. Aquilo não passava de uma peça que lhe pregara o anãozinho. Em seguida, o segundo filho quis ir à floresta. A ele também a mãe deu uma bela fritada de ovos e uma garrafa de bom vinho. Penetrando na floresta, encontrou o tal anãozinho, que lhe pediu um pedaço de fritada e um gole de vinho. Mas este filho também disse, com o seu natural bom senso: "O que der a ti, fará falta a mim. Dá-o fora, sai da minha frente." Largou lá o anãozinho e foi para diante. Mas o castigo não se fez esperar. Assim que deu alguns golpes numa árvore, feriu a perna com o machado e teve de ser transportado para casa. Então o menor dos 3 pediu que o deixassem ir. "Meu pai, deixa-me por esta vez ir à floresta cortar lenha." "Teus irmãos já se feriram?" respondeu-lhe o pai. "Ah, agora queres ir tu, que não sabes fazer coisa alguma." Mas Zé Palerma tanto insistiu que o pai acabou por dizer: "Pois bem, vai. Assim aprenderás à tua própria custa." A mãe deu-lhe uma broa assada nas brasas e uma garrafa de cerveja azeda. Penetrando na floresta, ele também encontrou o anãozinho, que o cumprimentou e pediu: "Dá-me um pedaço da tua broa e um gole da tua cerveja. Tenho tanta fome e tanta sede." Zé Palerma respondeu: "Eu tenho apenas uma broa assada nas brasas e cerveja azeda. Se isto te agrada, senta-te aqui e come comigo." Sentaram-se os dois no chão. Quando Zé Palerma tirou da sacola a broa, esta se havia transformado em bolo delicioso e a cerveja em vinho finíssimo. Comeram e beberam alegremente. Depois o anãozinho disse: "Como tens um coração excelente e repartes de boa vontade o que possuis, quero por minha parte que sejas feliz. Lá adiante há uma velha árvore, derruba e encontrarás algo nas suas raízes." Assim dizendo, despediu-se e foi embora. Zé Palerma abateu a árvore. Quando ela tombou ao chão, ele encontrou entre as raízes um ganso com penas de ouro puro. Pegou-o e levou-o consigo, indo pernoitar numa hospedaria não muito longe dali. O hospedeiro tinha 3 filhas, as quais, vendo aquele ganso, sentiram curiosidade de saber que pássaro estranho era aquele, e ficaram loucas de vontade de possuir uma de suas penas. A mais velha pensou: "Hei de descobrir um jeito para arrancar-lhe a pena." Assim que Zé Palerma se ausentou, a moça pegou o ganso pela asa, mas seus dedos ficaram presos ao ganso. Depois veio a segunda filha, que não pensava senão na pena de ouro. Porém, mal tocou na irmã, ficou também presa. Por fim, chegou a terceira, com idêntica intenção. As outras 2 logo lhe gritaram: "Não te aproximes, pelo amor de Deus." Mas ela, que não sabia o que se passava, pensou: "Ora, se elas meteram-se nisso, por que não posso fazer o mesmo?" Aproximou-se correndo e mal tocou na irmã, também ela ficou presa. Assim tiveram de passar a noite grudadas ao ganso. Na manhã seguinte, Zé Palerma pegou o ganso debaixo do braço e foi andando, sem se incomodar com as 3 moças, que tinham de segui-lo de um lado para outro, conforme lhe dava na telha. Chegando no meio do campo, encontraram um padre que, vendo aquela estranha procissão, disse: "Oh,
desavergonhadas. Onde já se viu uma sem-vergonhice igual? Correr pelo campo atrás desse rapazote? Achais decente isso? Assim falando, agarrou a mão da mais moça, a fim de puxar lá para o lado. Mas apenas esbarrou nela, ficou também preso e obrigado a correr junto. Nisso passou o sacristão e viu o padre segurando a moça e correndo com elas. Espantado com aquilo, gritou: Alô, senhor padre, aonde ides com tanta pressa? Não vos esqueçais que temos hoje mais um batizado a fazer. Correu para ele, tentando segurá-lo pela manga da batina, mas também ficou grudado. Iam todos os 5 assim, correndo como bobos um atrás do outro, quando surgiram 2 camponeses com as enxadas no ombro. O padre apelou para eles, pedindo-lhes que os libertassem daquilo, a ele e ao sacristão. Mas assim que os camponeses pegaram no sacristão, também ficaram grudados, sem poder soltar-se. Agora eram 7 a correr atrás de Zé Palerma. Pouco depois, Zé Palerma chegou a uma cidade onde havia um rei que governava e a cuja filha ninguém jamais conseguira fazer rir. O rei, portanto, havia decretado que só a daria em casamento a quem conseguisse esse prodígio. Zé Palerma, ao saber disso, foi se apresentar, levando consigo o ganso e toda a comitiva. Quando a princesa viu os 7 grudados um no outro, correndo como bobos atrás do ganso, rompeu numa gargalhada sem fim. Então, Zé Palerma pediu-a em casamento, mas o rei não gostou daquele tipo de genro. Opôs-lhe um mundo de dificuldades, dizendo que teria antes de trazer-lhe um homem capaz de ingerir todo o vinho contido na adega cheia de barris. Zé Palerma lembrou-se logo do anãozinho, o qual certamente viria em seu auxílio. Foi à floresta, no lugar onde derrubara a árvore, e viu lá um homem sentado, com uma expressão desconsolada. Zé Palerma perguntou-lhe o que o afligia tanto e o homem respondeu: Tenho uma sede imensa e não posso dessedentar-me. Não suporto água pura e já bebi um barril cheio de vinho, mas que é uma gota para um ferro em brasa. Eu te ajudarei a matar a sede, disse Zé Palerma. Vem comigo, terás com que matar a tua sede. Levou-o à adega do rei e o homem atirou-se avidamente aos barris e bebeu. Bebeu tanto que chegaram a doer-lhe as costas, e antes que findasse o dia, tinha liquidado todo o vinho da adega. Zé Palerma voltou ao rei, reclamando a noiva, mas o rei encolerizou-se ao pensar que esse tonto levaria a filha para com ela se casar, e então impôs novas condições. Antes de receber a princesa, teria de trazer-lhe um homem capaz de comer uma montanha de pão. Zé Palerma não hesitou. Dirigiu-se logo à floresta, e no mesmo lugar encontrou um homem que estava a apertar a cinta com uma correia, e de mau humor ia resmungando: Comi uma fornada inteira de pão, mas que adianta isso com a fome que me devora? Meu estômago continua vazio, e não tenho outro remédio senão apertar cada vez mais a cinta até morrer. Muito contente com isso, Zé Palerma disse-lhe: Anda, vem comigo, terás com que saciar tua fome. Levou-o à corte do rei. Este havia mandado buscar todo o trigo que existia no reino para fazer uma montanha de pão. Mas o homem da floresta, colocando-se diante da imensa montanha, pôs-se a comer, a comer, a comer, e antes de findar o dia, nada mais restava, nem mesmo uma migalha daquele pão todo. Zé Palerma pediu pela 3ª vez a mão da princesa, mas o rei encontrou outra escapatória. Ordenou que lhe trouxesse um navio que tanto andasse no mar como em terra. Se me apareceres num tal veleiro, disse o rei, terás imediatamente a mão de minha filha. Zé Palerma saiu a correr rumo à floresta e encontrou o velho anãozinho com quem repartir a broa e o vinho. Este disse-lhe: Comi e bebi por ti, agora te darei também um navio. Faço isto porque foste bondoso e compassivo para comigo. Então, deu-lhe o navio que tanto andava por mar como por terra, e quando o rei o viu, foi obrigado a conceder-lhe a mão da filha. Pouco depois realizou-se o casamento, e mais tarde, tendo morrido o rei, Zé Palerma herdou o trono, e reinou longos anos junto com a esposa,
muito felizes e contentes. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal.